Olá, seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã, ao Biblioterapia Quiz. Eu sou Samuel Rocha e vamos juntos a mais um momento de aprendizado da Palavra de Deus de forma divertida, através de perguntas e respostas. Aqui o nosso quiz. O tema de hoje é perguntas e respostas sobre o rei Davi. E aí, você já estudou bastante sobre a história de Davi? Então vem comigo, porque você vai acertar a maioria. Se você não acertar, você vai aprender. Então, só notícia boa. Vamos para a primeira pergunta. Qual era a profissão de Davi antes de se tornar rei? 1. Pastor de ovelhas. 2. Ferreiro. 3. Comerciante. Qual era a profissão de Davi antes de se tornar rei? Pastor de ovelhas, ferreiro ou comerciante? Você tem certeza disso, meu irmão? Mas você tem certeza? Posso perguntar? 1. Pastor de ovelhas. Davi era o pastor de ovelhas, o que é mencionado na Bíblia, né? Onde ele cuidava do rebanho de seu pai Jessé. Então, o pai de Davi se chamava Jessé. Davi, filho de Jessé. Bom, se você acertou, meus parabéns. Se você não acertou, você tem mais perguntas pela frente ainda para acertar, tá bom, meu irmão? Se você não leu a Bíblia ainda, o QR Code está na tela, biblioterapia.com, para você ler em 300 dias de forma prática, rápida e divertida, com quizzes, narração. Narrei 189 capítulos para você lá. Gravei todos, estão lá na minha voz lá para você. Então, se você não quiser ler, pelo menos me ouça a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Próxima pergunta, 2. Quem foi o gigante que Davi derrotou com uma pedra e uma funda? 1. Golias. 2. Saul. 3. Absalão. Quem foi o gigante que Davi derrotou com uma pedra e uma funda? Golias, Saul ou Absalão? Resposta certa para você, opção de número 1, Golias. Davi derrotou Golias, um gigante filisteu, em uma batalha que se tornou famosa por demonstrar a fé e coragem de Davi. Menininho pequeno que derrotou o gigante em nome de Jesus. Então não tem problema gigante na sua frente que seja maior do que o nosso Deus. Não tenha medo, qualquer problema que você estiver enfrentando aí, olhe para o problema e fala assim, eu sou menor que você, problema, mas o meu Deus é muito maior do que você. E eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Faça como Davi, tá bom, meu irmão? E pare aí de ficar chorando aí, se lamentando. Parte para cima e enfrenta o inimigo. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Vamos para a próxima pergunta, pergunta de número 3, valendo 1 milhão de likes. Deixa o like aí, irmão, ajuda, hein? Qual era, o like é a oferta, qual era o nome da esposa de Davi que ele tomou de Saul? 1. Mical. 2. Batseba. 3. Abigail. Qual era o nome da esposa de Davi que ele tomou de Saul? 1. Mical. 2. Batseba. 3. Abigail. Rapaz, você acha que a história de Davi era só mil maravilhas, só coisa boa? Aconteciam uns troços esquisitos, estranhos aí, que arrebentou com a vida dele, rapaz. Opção de número 1, Mical. Mical era a filha de Saul e se casou com Davi, mas mais tarde foi dada a outro homem antes de Davi a recuperar. Próxima pergunta, valendo 1 milhão. Davi é conhecido por ter escrito muitos dos quais livros da Bíblia? 1. Evangelhos. 2. Salmos. 3. Provérbios. Davi é reconhecido por ter escrito muitos dos quais livros da Bíblia? Evangelhos, Salmos ou Provérbios? Opção de número 2, Salmos. Se você respondeu 2, parabéns, meu irmão. Você tá craque na Bíblia, hein? Que servo do Senhor aí, que obediente, que já leu a palavra de Deus, né? A revelação. Imagine se Deus não tivesse revelado para nós através da sua palavra, né? A gente estaria andando às cegas, mas não, está ali o manual do cristão, basta lermos. Inclusive não somos proibidos de ler aqui no nosso país, do Brasil, né? Tem país que você sabe que é proibido. Então, meu irmão, para de procrastinar, para com essa sem vergonhice. Eu começo a ler e desisto porque não sei o que, inventa um monte de desculpa, mas você tá vendo um monte de memes aí dando risada aí na internet, não tá? Então, pega esse tempo aí e lê a Bíblia.
É divertido no nosso método biblioterapia.com lá, com quizzes, tipo isso aqui, ó, muito legal. Entre lá, que a QR tá na tela aqui e você vai ler em 300 dias, 10 meses só. Aliás, se você não quiser ler, eu leio para você, tá bom? Eu gravei 1189 capítulos. Vamos para a pergunta de número 5. Qual foi a cidade que Davi conquistou e fez sua capital? 1. Jerusalém, 2. Belém, 3. Hebrom. Qual foi a cidade que Davi conquistou e fez sua capital? 1. Jerusalém, 2. Belém, 3. Hebrom. Resposta certa para você, valendo 1 milhão de likes, valendo a salvação. Se você errar, perdeu a salvação, hein? Imagina se fosse assim, hein? Nós estávamos todos perdidos. Resposta de número 1, Jerusalém. Davi conquistou Jerusalém e a estabeleceu como a capital do reino de Israel, tornando-a um centro religioso e político. Pergunta de número 6, verdadeiro ou falso? Davi foi o primeiro rei de Israel. Verdadeiro ou falso? Davi foi o primeiro rei de Israel. Essa afirmação é correta, é verdadeira ou é falsa? Resposta certa, 2, é falsa. O primeiro rei de Israel foi Saul, meu irmão. Não foi Davi, não. Foi Saul. E Davi se tornou o segundo rei após a morte de Saul. Lembra de que Davi tocava harpa para o rei Saul? O rei Saul estava lá todo atribulado, triste, depressivo. E aí ele pedia para que Davi tocasse a sua harpa. E aí ele se alegrava, porque quando ele tocava a harpa, a presença de Deus descia e acalmava o coração do rei Saul. É por isso que você precisa ler a Bíblia, meu irmão. Se você não leu ainda, você não sabe nada disso, hein? Você está bem por fora. Quando você lê a Bíblia inteira, é diferente a visão que você tem do Evangelho. Você não cai em ciladas. O pastor está pregando lá na frente, você sabe se ele está indo para o caminho certo, se ele está divagando demais. Enfim, todo cristão deveria ler o manual, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. Pergunta de número 7. Qual foi o nome do filho de Davi que tentou usurpar o trono? 1. Salomão, 2. Absalão, 3. Adonias. Qual foi o nome do filho de Davi que tentou usurpar o trono? Salomão, Absalão ou Adonias? Resposta certa, opção de número 2, Absalão. Absalão, filho de Davi, tentou usurpar o trono, levando a uma rebelião contra seu pai. Rapaz, o menino tava querendo tirar o pai do poder e assumir a bagaça, né? Estão vendo aqui, ó, que Davi é pai de Salomão, o rei Salomão? Então, já grava isso aí. Vamos, se você acertou, parabéns, se não, você pode acertar a próxima pergunta. Vamos para a próxima pergunta aqui no biblioterapia.com. Qual foi a relação de Davi com Salomão? Irmão, pai, cunhado. Qual foi a relação de Davi com Salomão? Irmão, pai, cunhado. Bom, eu já disse, né? Fazer o quê, né? Eu não imaginava a produção que estava tão na sequência essa aqui. Aí eu já dei pista lá. Tudo bem, fazer o quê, né? Desculpa, não vou dar mais pista. A resposta certa para você é a opção de número 2. Pai. Salomão era o filho de Davi e Batseba, e mais tarde se tornou o rei de Israel após a morte de Davi. Vamos para a próxima pergunta. Pergunta de número 9. Qual foi o pecado que Davi cometeu com Batseba? 1. Roubo. 2. Adultério. 3. Mentira. Qual foi o pecado que Davi cometeu com Batseba? Roubo, adultério ou mentira? Resposta certa, adultério. Davi cometeu adultério com Batseba, que era casada, e posteriormente orquestrou a morte de seu marido, Urias. Rapaz, falei pra você, menino. A história é cabulosa, hein? Ei, Davi. Próxima pergunta, pergunta de número 10.
Davi era conhecido por tocar qual instrumento musical? Já dei pista lá no começo, daí falo demais, né? Vou parar de falar, produção, tá bom. Davi era conhecido por tocar qual instrumento musical? 1. Harpa. 2. Flauta. 3. Bateria. Davi tocava harpa, tocava flauta ou tocava bateria? Opção de número 1, tocava harpa. Davi era um habilidoso arpista e tocava harpa para acalmar o rei Saul quando estava atormentado. Ei, que maravilha, né? A harpa é um dos instrumentos mais antigos. Aliás, eu acho que é o instrumento de corda mais antigo, se eu não me engano. Sabia que eu tenho uma harpa? Eu ganhei uma harpa de uma amiga minha, uma harpa paraguaia. Tô aprendendo a tocar, meu irmão. Quem quiser ver, entra no meu Instagram, no YouTube. Entra no Instagram e procura lá Samuel Rocha, ou underline ou Samuel Rocha, acho que tá assim. Pode me seguir lá, fala que veio daqui. Tem vídeo lá eu tocando a minha harpinha. Tô aprendendo ainda, tá, gente? Bom, na data que você tá vendo esse vídeo aqui, né? Em 24 do 9, em 9 do 2025. Vamos para a próxima pergunta. 11. Qual foi o nome do profeta que ungido Davi... Não, qual foi o nome do profeta que ungido Davi como rei? Que ungiu Davi como rei, né? Samuel, Natã, Elias. Qual foi o nome do profeta que ungiu Davi como rei? Samuel, Natã, Elias. Erraram ali, viu? Que ungido, produção. Aqui ungiu. Agora não dá pra mudar mais, mas você sabe que é ungiu. Resposta certa pra você, 1, 2 ou 3? Opção de número 1, fui eu, Samuel Rocha. Só que não. Deus manda Samuel ungir a Davi como rei, né? Lembra? Então, o profeta Samuel foi quem ungiu Davi como rei, conforme instruído por Deus. Vamos para a próxima pergunta. A pergunta de número 12. Verdadeiro ou falso? Davi foi um guerreiro habilidoso e venceu muitas batalhas. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Opção de número 1, opção de número 2. A 3 não tem nada, tá bom? Vamos lá. Resposta certa. Davi foi um guerreiro habilidoso e venceu muitas batalhas. Verdadeiro! Opção de número 1. Davi era um líder militar talentoso e venceu várias batalhas, expandindo o território de Israel. Se você acertou, meus parabéns. Eu acho que tem mais uma pergunta, produção. São mais? Tem mais? 13. Qual foi o nome do pai de Davi? 1. Jessé. 2. Saul. 3. Eli. Qual foi o nome do pai de Davi? Jessé, Saul ou Eli? Resposta certa, Jessé. Opção de número 1. Jessé era o pai de Davi e pertenceu à linhagem de Judá. Lembra que Samuel foi na casa... Samuel foi na casa de Jessé, falou que Deus tinha mandado ele lá para ungir Davi como rei e tal, enfim. E aí sentaram os jovens na mesa, e todo mundo na mesa, e ele foi olhando e não era. Ué, mas tá faltando gente aqui, tem mais algum filho? Tem sim, tem o pequenininho lá, o Davizinho, mas esse tá lá no campo. É o Davi, gente, esse... Na verdade, era ele, seria o rei, né? Enfim, vamos para a próxima pergunta, pergunta de número 14. Davi teve quantos filhos conhecidos? 1, 5, 2, 10, opção 3, 20. Davi teve quantos filhos conhecidos? 5, 10, 20. Que a Bíblia menciona, né? Resposta certa, opção de número 2. 10 filhos conhecidos. Davi teve pelo menos 10 filhos, incluindo Salomão, Absalão e Adonias. Salomão, que foi rei, né? Próxima pergunta, valendo 1 milhão do seu like, meu irmãozinho. Você sabia, meu irmão? Ajude os domésticos na fé. Você pode dar a sua ofertinha para o nosso programa, para o nosso canal Bíblia Terapia. Sabe de que forma? A sua ofertinha vem em forma de like, não é em dinheiro. Se quiser mandar dinheiro também não tem problema não. Tem superchat aqui, tem valeu, super valeu, uns negócios todos que tem problema não.
Mas se você está sendo, agora falando sério, se você está sendo abençoado, está gostando, comenta aqui embaixo, se inscreva no canal, curta, mande para alguns amigos, para o teu grupo da célula, né? Grupo de discipulado, enfim. Você está compartilhando a palavra de Deus. É uma forma dinâmica que a gente faz para poder ficar divertido, né? Então a gente tem esse trabalho de pesquisar, produzir, para que você acesse do outro lado aí e que a gente tenha as pessoas acessando, né? Porque não faz sentido a gente produzir e ninguém assistir. Então, se você está gostando, que Deus te abençoe. Vamos para a próxima pergunta, pergunta de número 15. Qual foi a consequência do pecado de Davi com Batseba? 1. Ele foi perdoado sem consequências. 2. Ele perdeu o trono. Ou 3. Ele enfrentou problemas familiares e conflitos. Qual foi a consequência do pecado de Davi com Batseba? Ele foi perdoado sem consequências. 2. Ele perdeu o trono. 3. Ele enfrentou problemas familiares e conflitos. Opção de número 3. Ele enfrentou problemas familiares e conflitos. Davi enfrentou sérias consequências, incluindo conflitos familiares e a morte de seu filho com Batseba. Rapaz, Deus nos perdoa, né? Nossos erros, nossas falhas, mas as consequências, infelizmente, as consequências vêm, né? Então a gente tem que pensar muito antes de cometer uma infração grave, porque a consequência, a justiça vem e penaliza mesmo. Vamos para a próxima pergunta. Tem mais perguntas? Tem. 16ª. Qual foi o nome do templo que Davi desejava construir? 1. Templo de Salomão. 2. Templo de Davi. 3. Templo de Jerusalém. Qual foi o nome do templo que Davi desejava construir? 1. Templo de Salomão. Templo de Davi. Templo de Jerusalém. É com você, meu irmão. Templo de Salomão. Davi desejava construir um templo para Deus, mas não conseguiu em vida, né? Mas foi seu filho Salomão, né, que o sucedeu no reinado, que realmente construiu, né, o Templo de Salomão. Não é o de São Paulo lá não, é o Templo de Salomão. Vamos para a próxima pergunta, pergunta de número 17. Verdadeiro ou falso? Davi era conhecido por sua sabedoria. 1. Verdadeiro. 2. Falso. Davi era conhecido por sua sabedoria. Essa frase está correta? É verdadeira ou é falsa? Resposta certa para você. 1. Verdadeira. Davi era conhecido por sua sabedoria, especialmente em questões de liderança e justiça. Pensa no menino que era um líder, né? Vamos para a próxima pergunta, a pergunta 18ª. Qual foi a relação de Davi com o rei Saul? 1. Amigos. 2. Inimigos. 3. Irmãos. Qual foi a relação de Davi com o rei Saul? Amigos, inimigos ou irmãos? Opção de número 2. Inimigos. Davi e Saul tiveram uma relação complicada, onde Saul inicialmente o apoiou, mas depois se tornou seu inimigo devido ao ciúme. Lembra que a gente estava comentando que Davi, antes de ser rei, ele tocava a harpa? Vamos ver a questão aí. Saul era rei, Davi era rei, sucedeu Saul e depois veio Salomão, filho de Davi. Mas quando Saul era rei, Davi tocava a harpa, era amigo de Saul e tal. Então, Davi e Saul tiveram uma relação complicada, onde Saul inicialmente o apoiou, né? Inclusive na questão do gigante, né? Ele deu até a armadura pra ele, mas não deu certo. Não, o menino era tão franzino que a armadura dele estava mais pesada que o menino não aguentava nem andar, né? Aí Saul falou: Saul, deixa quieto esse negócio, eu vou em nome de Jesus Cristo mesmo com meu estilinguinho aqui, umas pedrinhas, e vou derrubar o gigantão lá. Enfim, tá aí. Próxima pergunta, pergunta de 19ª pergunta.
Quem foi o amigo leal de Davi que o ajudou a escapar de Saul? 1. Jonatas. 2. Absalão. 3. Urias. Quem foi o amigo leal de Davi que o ajudou a escapar de Saul? Jonatas, Absalão ou Urias? Resposta certa para você: 1. Jonatas. Jonatas, filho de Saul, foi um amigo leal de Davi e o ajudou a escapar das tentativas de Saul de matá-lo. Imagina o Saul querendo matar o Davi e o filho do Saul, né, contra o pai, ajudando a proteger Davi, né? Olha, eles eram muito amigos, né? Enfim. Agora nós vamos para a pergunta de número 20. Eu acho que é a última, em produção. Não sei, vamos ver. Qual foi a idade de Davi quando se tornou rei de Israel? 1. 30 anos. Opção 2, 25 anos. Opção 3, 40 anos. Qual foi a idade de Davi quando se tornou rei de Israel? 30 anos, 25 anos ou 40 anos? Opção de número 1, 30 anos. Davi se tornou rei de Israel aos 30 anos após a morte de Saul. Então, menininho novo ainda, né? 30 anos nas costas ainda, já com a responsabilidade gigantesca dessa. Mas ele era muito inteligente, abençoado por Deus, escolhido por Deus, inclusive, né? Terminaram as perguntas, produção? Tem mais uma? Vamos testar aqui, peraí, atenção. Próxima pergunta. Tem mais uma. Qual foi o nome do filho de Davi que se tornou rei após sua morte? 1. Salomão. 2. Absalão. 3. Adonias. Qual foi o nome do filho de Davi que se tornou rei após sua morte? Salomão, Absalão, Adonias. E a gente já vem falando disso já o quiz inteiro, né, meu irmão, minha irmã? Essa resposta aí tá de bandeja para você. Se você prestou atenção, você vai responder e acertar, né? Para aqueles que estão em dúvida, né? Quem não tem dúvida, beleza. Salomão, né? Saul, depois veio Davi, e depois o filho de Davi, Salomão, que se tornou rei. Salomão, filho de Davi e Batseba, se tornou rei após a morte de Davi. Tem mais uma pergunta? 22. Verdadeiro ou falso? Davi nunca cometeu erros durante seu reinado. Tá bom. Opção 1, verdadeiro. 2, falso. Davi nunca cometeu erros durante seu reinado. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Menino, você vai ficar craque na história de Davi depois desse quiz, hein? Fosse falso, é claro que ele cometeu erros. Se fosse eu que era você, olha, eu ia assistir novamente para fixar na minha memória, porque agora você já sabe, e aí tá fresquinho na sua memória aí, vai fixar aí, e aí você nunca mais vai esquecer todos esses detalhes da história de Davi. Inclusive, mandaria para algum irmão, algum amigo, né, da igreja, célula, grupos, para poder aprender também. Davi cometeu erros significativos, incluindo o adultério com Batseba e a morte de Urias, né? Então foram situações graves aí. Tem mais uma pergunta? 23. Qual foi a principal característica que Davi possuía segundo a Bíblia? 1. Coragem. 2. Bondade. 3. Homem segundo o coração de Deus. Qual foi a principal característica que Davi possuía segundo a Bíblia? 1. Coragem. 2. Bondade. 3. Homem segundo o coração de Deus. A resposta certa para você está pensando? Essa é tão fácil. Mas essa é a opção de número 3, homem segundo o coração de Deus. Apesar de todos os seus erros, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, porque a gente não tem só nossos erros, nossas falhas, né? A gente tem o nosso coração, às vezes, voltado para as coisas de Deus, um coração bondoso. Então, Deus, ele leva em conta também essas nossas qualidades. Davi é descrito na Bíblia como um homem segundo o coração de Deus, indicando sua profunda relação com Deus. E agora, pergunta de número 24. Qual foi o evento que levou Davi a ser perseguido por Saul? 1. A vitória sobre Golias. 2. O casamento com Mical. 3. A unção por Samuel. Qual foi o evento que levou Davi a ser perseguido por Saul? A vitória sobre Golias.
o casamento com Mical ou a unção por Samuel? Não sei se vocês ouviram um passarinho de fundo aqui, bem alto. Eu moro no sítio, né? E é um lugar meio isolado. A vitória sobre Golias! E o passarinho estava bem perto aqui da janela do estúdio onde eu tô gravando, aqui no sítio, e aí ele gritou alto, não sei o que faço, né, aquele. Vamos lá. A vitória de Davi sobre Golias fez com que ele se tornasse famoso, gerando ciúmes em Saul, que começou a persegui-lo. Imagine, Saul tentou ajudar ele, dando armaduras, escudos e tal, né? Mas que não deu certo, a gente já comentou sobre isso. Mas aí a vitória foi tão grande, né, na vida de Davi, ele ficou muito famoso e as pessoas o amavam. E aí, com certeza, né, Saul, que era rei, ficou enciumado, né? A ponto de persegui-lo, né? O cara que tocava harpa pra ele, meu amigo. Que isso, Saul? Que coração é esse, rapazinho? Beleza, pergunta de número 20. Acabou? 24 perguntas só. Perguntas e respostas sobre o rei Davi. Então agora você tá craque sobre a história de Davi, né? Não tem mais desculpa. Você já desvendou a história de Davi. Se você gostou desse quiz, comenta aqui embaixo quantas respostas você acertou. Foram 24 respostas, né? Perguntas. Se você acertou aí pelo menos umas 10, tá bom demais, né? Se não, você aprendeu. Ou retorne, assista o vídeo novamente aqui, agora prestando atenção, já sabendo das respostas, vai fixar na sua memória. Ou clique na tela que está aparecendo aqui, mais um vídeo de quiz para você desafiar os seus conhecimentos sobre a Bíblia. Cristão que lê a Bíblia, que lê a palavra, que medita, é um cristão abençoado, tá bom? Então faça isso ou leia a Bíblia em 300 dias no bibliaterapia.com. Forte abraço, até o nosso próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela. Não se esqueça, sabedoria começa na reflexão. Que Deus te abençoe. Um abraço. A paz do Senhor Jesus.